Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis capítulo 3, onde nós vamos enxergar e observando minuciosamente, vamos enxergar o homem caindo em três dimensões. Especificamente no capítulo 3 e versículo 6, vamos enxergar Eva olhando para o fruto que Deus ordenara que dele não comesse, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando olhamos para o versículo 6, vamos enxergar Eva olhando para esse fruto, para essa árvore e entendendo que esse fruto era desejável ao paladar. Quando nós olhamos para essa expressão, conseguimos enxergar que Eva está caindo na dimensão da carne, meus irmãos. Isso mesmo, na dimensão da carne, porque o que ela vai olhar, ela entende que é agradável para o paladar, agradável para se comer. Quando olhamos para esse mesmo texto, um pouco mais adiante, vamos enxergá-la olhando para esse fruto e entendendo que esse fruto era agradável aos olhos. Nesse momento, nós vamos enxergar Eva caindo na dimensão da alma. Isso mesmo, caindo na dimensão da alma. Quando nós vamos um pouquinho mais adiante no texto, vamos enxergar ela olhando para esse fruto e desejando ele, olhando para ele e dizendo para si, esse fruto é agradável para dar entendimento. Então aqui enxergamos ela caindo na terceira dimensão, a dimensão do Espírito. Não parece que o diabo usou a mesma estratégia com Jesus quando lemos Mateus capítulo 4? Ele vai tentar Jesus em três dimensões também. A primeira, que ele sempre vai dar início, é da carne, então vigia, porque essa é a estratégia dele, ele nunca muda de estratégia, ele sempre vai usar essa mesma. Com Eva ele usou a mesma, olhando, fazendo Eva enxergar naquele fruto algo agradável para se comer. E para Jesus, na tentação, vendo Jesus com fome, ele vai usar a mesma estratégia. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele tenta Jesus também nas mesmas três dimensões, entende-se? Na dimensão da carne, do governo da carne, na dimensão do governo da alma. Quando olhamos para Jesus e vemos ele sendo tentado, vamos enxergar o diabo pedindo para ele saltar de um monte, dizendo para ele que, como ele era filho de Deus, podia saltar tranquilo, que não teria nenhum problema, que os anjos de Deus seriam ordenados para lhe guardar. Na dimensão da alma ele está sendo tentado, na dimensão onde é a soberba do homem. Vamos olhar também ele tentando Jesus e dizendo, se você me se prostrar e adorar-me, eu te darei tudo. Entendemos que aqui ele está tentando o Jesus espiritual, a dimensão do espírito. Com isso entendemos que o diabo não muda de estratégia. E Deus, ele também tem uma estratégia para nos acessar. Olha só, no livro da carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos enxergar Deus usando as mesmas três dimensões para nos acessar, só que de uma forma um pouco diferente. O diabo começa pela carne, não é isso? Ele tentou Eva, fazendo com que Eva enxergasse naquele fruto um fruto desejável para se comer, a carne, a dimensão da carne. Ele vai tentar Jesus, fazendo com que Jesus usasse a tua autoridade de filho para transformar a pedra em pão, para saciar a sua fome, porque sabia que Jesus estava com fome. E agora Deus, ele tem também um inicial, aonde ele começa, aonde ele dá início para poder levantar o homem nas três dimensões. Nessa carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, enxergamos Paulo descrevendo da seguinte maneira: e o Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo. Com isso enxergamos Deus também usando as mesmas três dimensões. Como isso sucederá, Everton? Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que aquele que se ajunta com o Senhor se torna um mesmo espírito com Deus. Essa é a primeira dimensão. Quando eu aceito a Jesus, quando eu me entrego para Jesus, o Espírito de Deus vem habitar o meu espírito e ele me ressuscita espiritualmente. Depois, precisamos ser salvos na alma, no caráter, o caráter sendo moldado de um caráter terreno para um caráter celestial. E por último, Everton, na carne, como que vai acontecer? Quando Jesus vier e nos arrebatar, então nosso corpo será glorificado e as três dimensões será santificada, a dimensão do espírito, da alma e do corpo. Que coisa maravilhosa, querido. Deus, ele tem também as mesmas três estratégias, só que diferente do diabo. O diabo começa pela carne porque sabe que a carne é a parte mais fraca do homem, a dimensão da carne. Deus, ele pelo contrário, ele estrutura o homem, ressuscita o homem de volta, levanta o homem pelo Espírito, começando pelo Espírito. Amém, querido? Que essa palavra possa alcançar a sua vida para mudar a sua história, agregando mais esse conhecimento. Um abraço, que Deus lhe abençoe.